Então, agora, 14.6, a gente apresenta o que é conhecido como o princípio de Pascal. Princípio, quando a gente fala em princípio em física, é algo que o cara meio que tira de um chapéu, tá? Depois a gente consegue demonstrar, às vezes, alguns princípios, mas o cara tira isso como uma condição que a natureza impôs, é meio empírico, e dado esse princípio, ele deduz uma série de outros resultados. Se por acaso algum dia esse princípio cair, todos os resultados que são provenientes dele vão-se embora também. Por exemplo, o Einstein, quando foi trabalhar com a relatividade, né, inventar toda a teoria da relatividade, ele partiu de um princípio que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial. Isso é um princípio. Aí, dado esse princípio, ele foi e começou a deduzir uma série de resultados que aí levou na teoria de relatividade. Se por acaso um dia esse princípio vir à tona, cair, pronto. Toda a teoria da relatividade vai-se embora junto, né? Porque quebrou o princípio inicial, né? Que é o princípio, como o próprio nome diz, é o começo da brincadeira, é o princípio da história. Então define lá, ó, na natureza essa é uma verdade absoluta. Por que que é assim? Ah, aí você pergunta para os filósofos, né? Para outras pessoas, mas o fato é, a natureza é assim. Dado que ela é assim, então nós temos isso e assim por diante. Tá certo? Alguns princípios eles têm uma demonstração, né? Depois, com o tempo, você demonstra, mas nem todos, né? Tem princípios, o princípio da velocidade da luz, por exemplo, né? É assim, ó, tirou do chapéu, colocou, falou que era isso, e maravilha. Enquanto a gente não encontrar nenhum contra-exemplo, pronto, tá tudo bem feito, tá tudo ótimo, tudo segue funcionando, muito bem. Muito bem, então, dito que é um princípio, vamos falar agora sobre o princípio de Pascal. Bom, o princípio de Pascal ele é um princípio da física que a gente faz uso com uma certa frequência no nosso dia a dia, mesmo sem a gente perceber. Então, quando você, por exemplo, vai escovar os dentes e você aperta a extremidade do seu tubo lá da pasta, você, independente de onde você aperta, né, se apertar no meio, na ponta, isso aqui, a pasta sai lá na extremidade direita. Né? Então, independente aonde você aperta, ela simplesmente sai lá na ponta do tubo, né, como a gente já está acostumado. Tem também uma manobra que é chamada de, acho que Heimlich, aquela manobra que você faz quando a pessoa engasga, que é mais ou menos a mesma ideia, né? Você faz uma pressão aqui no abdômen, né? E aquela pressão aqui no abdômen, ela é transferida aqui e você cospe, então, aquele alimento que por acaso ficou engasgado. Vira e mexe, aparece um herói bombeiro ali que salvou uma criancinha que estava engasgada, fazendo esse tipo de manobra, né? Essa manobra, ela é muito importante mesmo, salvou muitas vidas e salva muitas vidas. E o princípio dela está no princípio de Pascal, que é o que eu vou apresentar agora, né? Aparentemente não faz muito sentido, mas vocês vão ver que tem tudo a ver. Bom, em palavras, o princípio de Pascal ele é anunciado da seguinte maneira. Então, vou apresentar aqui a minha nota para deixar enfatizado o que vem a ser esse princípio de Pascal. Opa! Esse aqui é o que nós chamamos de princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal diz o seguinte: uma variação da pressão aplicado a um fluido incompressível, ou seja, um fluido tipo um líquido, né, ou que não se comprima, em um recipiente, ela é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Então, ó, novamente, uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente, ela é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Isso quer dizer que se eu apertar a minha pasta de dente aqui na ponta, né, imagina que a pasta de dente está aqui, né, está aqui a pasta de dente como todo, estou apertando aqui embaixo. Essa pressão que eu fiz aqui, ela é transmitida para todas as moléculas aqui, todas elas, e é por isso que na extremidade aqui ela acaba saindo, tá certo? Então, uma pressão executada aqui, ela é transmitida para todo o fluido que está confinado no meu sistema. Se eu, por exemplo, apertar essa pasta com a tampinha fechada, eu aperto aqui, essa pressão extra aqui, ela é transmitida para toda a pasta, para todo o tubo. Então, mesmo aqui em cima, aqui embaixo, nas laterais, todo esse tubo como um todo, ele vai estar sofrendo a mesma pressão daquela que eu apliquei aqui embaixo.
Essa aí é fácil, a gente consegue demonstrar com uma certa tranquilidade. Vale frisar que esse enunciado, ele trata aí de um fluido incompressível, tá certo? Se a gente estivesse falando de algo com o volume variando, ou seja, diminuindo, né, o tamanho, porque pensa só, vamos pensar primeiro num gás. Se você tiver um gás num certo recipiente, tem um êmbolo. Se eu começar a pressionar e ele começa a diminuir o volume, é natural que essa pressão aumente, né? Porque as moléculas agora elas têm um caminho livre menor, né? Quer dizer, o número de choques que eu vou estar aplicando na minha borda é muito maior, porque o número de moléculas que se chocam, né? Visto que esse caminho livre é menor, né? Veja, estou colocando todo mundo num volume menor, maior o número de moléculas que vão estar se chocando com a minha tampa, né? E quanto maior o número de choques, maior é esse impulso, né, que a gente aplica. Quando a gente estudou na Física 1 o impulso, a gente tinha uma relação que vale a pena eu trazer aqui, só para enfatizar, que é a minha relação de impulso. Ó. Isso aqui a gente estudou quando a gente estudou múltiplos choques. Em Física 1 a gente estuda o impulso, e o impulso, né, que uma série de projéteis infere sobre um alvo, está relacionado com o número de projéteis que chocam-se ali com o alvo. Então, se eu diminuo o volume, dado que nós temos aí um fluido compressível, o número de choques é maior, porque o caminho livre médio dessas partículas diminui, ou seja, elas vão ter menos espaço para se locomover e vão estar se chocando mais vezes. Naturalmente, isso aumenta, então, o número de choques, aumenta o impulso e, é claro, né, é mais óbvio, é mais claro de entender que esse impulso ele vai aumentar. Então, no caso do fluido compressível, é até meio intuitivo, né, que esse impulso aumente, ou seja, que essa pressão sobre o êmbolo aumente. O que não é tão intuitivo é que isso acontece também para fluidos que são incompressíveis, né? Porque você está aumentando a pressão, mas o volume é o mesmo, porque ele não está não tá diminuindo, e mesmo assim a pressão fica maior. Então, no caso do volume do fluido compressível, mais partículas se chocariam ao êmbolo por unidade de tempo, e nesse caso, né, exatamente como no caso de uma série de projéteis que estão chocando aqui com o alvo, a força média exercida sobre o êmbolo vai aumentar, né, porque depende da taxa com a qual que essas moléculas se chocam. O que não é claro, né, é o que acontece quando a gente tem esses fluidos incompressíveis. É esse que já é um pouco menos intuitivo. Então, ó, só para fazer a minha piada do dia, ó, e aí não façam isso na casa de vocês, mas se vocês fizerem, vocês vão constatar o seguinte. Por exemplo, então tá aqui a minha seringa que eu vou trazer aqui. Não façam isso, tá? Aqui, ó. Eu peguei uma seringa e coloquei uma formiga lá flutuando dentro de um fluido. Eu tampo a parte superior e eu vou e pressiono o êmbolo. Parece que a formiga vai ficar numa boa, né? Mas não vai. Não vai. Vai ser o equivalente a você pegar e esmagar ela com o seu próprio dedo, certo? Ela vai ali ter uma pressão sobre ela de tal maneira ali, de todos os lados, né? Obviamente, que vai fazer com que essa pressão sobre a formiga aumente. Naturalmente que essa pressão vem de todos os lados, todos os sentidos. A pressão sobre ela vai ser muito grande. Então, não é tão intuitivo, né? Pelo menos ao meu ver, que isso de fato acontece, que essa pressão é transmitida para todos os elementos do fluido. Mas a demonstração, de fato, não é algo muito complicado. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai demonstrar esse princípio. Então, está claro o princípio, a ideia do princípio? Pressionei o êmbolo, a pressão ela é a mesma, essa diferença de pressão é a mesma em todos os elementos. Se eu aumentar aqui em 1 Pascal aqui, vai aumentar 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 1 Pascal aqui em todas as posições do meu fluido. É isso que o princípio de Pascal me diz. A demonstração, como eu disse, não é algo tão complicado e é isso que a gente vai fazer agora. Então, demonstração do princípio de Pascal.
Então, vamos inserir mais uma figura aqui para nos auxiliar. A figura 14.7 está aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um êmbolo. Nesse êmbolo eu tenho um líquido que está confinado, né? Um cilindro fechado. E sobre esse êmbolo eu vou colocando aqui, vou depositando, então, umas bolinhas aqui de chumbo. Para ir aumentando cada vez mais o peso sobre esse êmbolo. Bom, a atmosfera, o recipiente e essas bolinhas, elas exercem aí sobre esse êmbolo aqui uma pressão, que é essa pressão externa aqui. Essa é a minha pressão que está sendo aplicada ao êmbolo. É o peso do recipiente, é a pressão atmosférica, mais o peso das bolinhas. Bom, como a gente viu, a pressão em qualquer ponto P do líquido, ela é dada por um P, que é igual ao P externo, mais o ρGH. Só para enfatizar de onde veio isso de novo, né? Vem daqui, ó. A gente pegou, foi a análise que a gente fez ontem, né? Que é a nossa pressão que a gente estava trabalhando até agora. Faço o meu cilindro aqui, né? Imaginário, não é isso? Então, o que eu tenho? Hidrostática, né? Então, aqui tem um fluido aqui, ó. Aqui o meu fluido, aqui. Hidrostática, não é isso? Então, eu tenho aqui mg, eu tenho aqui uma força F1, devido às moléculas que estão batendo aqui, não é isso? Nesse meu cilindro imaginário. E eu tenho também a minha força F2. Tenho F2, tenho F1 e tenho mg. Essa foi a redução para chegar nessa expressão aqui. Como é que a gente faz? Está em equilíbrio, não está em equilíbrio? Se está em equilíbrio, então a gente tem aqui F1 mais Emão G igual a F2. A massa a gente pode escrever em termos da densidade, né? Então fica F1 mais ρ vezes o volume, né? O volume é a área, vezes, aqui ó, é o meu Y2, aqui é o meu Y1, então é mais um ρ a Y2 menos um Y... Opa, aqui no caso é o contrário, é Y1 menos Y2, Y1 menos Y2, para dar um número positivo, não é isso? Vezes a gravidade. Isso aqui tudo é a massa, né? Se lembra que isso aqui é o volume. Ρ vezes o volume me dá a massa. E isso aqui é igual a F2, que foi a expressão que a gente definiu ontem, né? Se eu dividir aqui pela área, divido aqui pela área, divido aqui pela área, aí eu tiro, então, como a gente já viu, né? Que P1 mais ρg, o Y1 menos Y2 é o H, é igual ao meu P2, que é exatamente a minha expressão aqui. Aqui eu fiz rapidamente, né? Porque foi o que a gente já fez ontem. Só para relembrar de onde veio essa expressão. Muito bem, é dessa expressão também, a mesma expressão que a gente vem trabalhando até agora, que a gente mostra o princípio de Pascal. Como? Como a gente viu, a pressão é dada por essa expressão aqui. Se a gente adicionar mais bolas ao recipiente, o que a gente vai estar fazendo é aumentando a pressão externa. À medida que eu coloco mais e mais esferas aqui, maior é esse valor aqui. Mais e mais. Bom, o líquido é incompressível, ou seja, o H não varia. A gravidade não varia. O ρ também não varia. Então, a variação de pressão, o meu ΔP externo, se eu aumentar, né, se eu for aumentando o P, de forma que o meu P externo agora, ele fica igual, vamos chamar de P externo linha, ele fica um P externo mais a variação da pressão externa, ou seja, estou colocando mais e mais peso, né, para aumentar essa minha pressão externa. Como o H não varia, o G não varia e o ρ não varia, então essa variação aqui, desse ente aqui, tem que ser igual a essa aqui. Caso contrário, a igualdade não ia ser satisfeita. Porque eu aumento esse cara, esse aqui fica constante, logo, esse aqui tem que aumentar. Então, como essa variação ela não depende da altura, ela é a mesma para todos os pontos do interior do líquido, e isso, então, me dá exatamente o princípio de Pascal. Veja que aqui eu não precisava ter escolhido esse P aqui, ó. Poderia ter escolhido esse, poderia ter escolhido esse, poderia ter escolhido esse. Isso aqui vai ser verdade para qualquer P. Qualquer variação aqui que eu der aqui, vai ser a mesma variação aqui. Para esse ponto, 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 não importa. Para todos os pontos dentro do fluido, nós vamos ter
a mesma variação da pressão. Isso demonstra o teorema de Pascal para quando você tem fluidos incompressíveis. Por que incompressível? Porque daí o H não varia, esse termo não varia dado uma variação de pressão, naturalmente quem varia essa minha pressão P aqui, da mesma forma que eu vario esse. E esse P aqui é um P arbitrário, que pode ser aqui, 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 aqui. Qualquer P que eu escolher, a variação vai ser exatamente a mesma. Tá claro? Isso é a demonstração do princípio de Pascal. E isso é muito legal porque traz um invento, né, que a gente usa até hoje, que é o famoso macaco hidráulico. Né? Então, o macaco hidráulico ele tem como base, né, como de funcionamento, o princípio de Pascal, que é isso que a gente vai apresentar agora. O Pascal foi um cara genial, velho, porque o Pascal era um cara, desde os 18 anos de idade, era um cara super doente, o cara tinha câncer, não sei, o cara morreu com 39 anos de idade, mais novo que eu, e revolucionou, né, a ciência do tempo dele. E olha que o cara vivia mal, velho, muito mal, muito mal. Era um cara extremamente religioso, né, achava que sofrer fazia parte da vida, ele achava que, como ele era um super fervoroso, né, Deus queria fazer ele sofrer, então ele tinha que sofrer mesmo, era o princípio dele, era o que ele precisava da vida. Ele sofreu mesmo até os 39 anos, e aos 39 anos, logo depois de completar 39 anos, ele faleceu. Então, mesmo com uma vida muito curta, e muito doente, tá? Ele era doente desde os 18 anos de idade, ele passou muito mal, né? Dores de cabeça, o cara realmente era fodido em todos os sentidos, né? Mas conseguiu aí apresentar estudos, né, extremamente relevantes para a física, principalmente aí na área dos fluidos, né? Tanto que a pressão hoje recebe o nome, na unidade no sistema internacional, né? A unidade no sistema internacional é o Pascal. Muito bem. Então, agora, dado que a gente falou e demonstrou o princípio de Pascal, espero que esteja bem claro que venha a ser esse princípio de Pascal, agora a gente avança, então, para apresentar o conceito do macaco hidráulico. Então, avançando um pouco mais. Então, ainda na seção 14.6, a gente tem o princípio de Pascal e o macaco hidráulico. Bom, novamente, mais figurinhas para nos orientar. Figura 14.8. Essa aqui é a minha ideia de macaco hidráulico e o princípio de Pascal. Bom, essa figura ao lado aqui, né, que é essa figura que está aqui, ela mostra a relação entre o macaco hidráulico e o princípio de Pascal, como a gente vai ver já na sequência. Então a ideia é o seguinte: suponha que você tem uma força externa, esse Fi aqui, ó, aqui, e ela seja aplicada de cima para baixo aí, fazendo esse êmbolo da esquerda, então, se deslocar de uma certa distância dl. Esse êmbolo tem uma área associada a ele, que é uma área AL. Muito bem. À medida que a gente vai pressionando esse êmbolo, uma outra pessoa segura aqui, ó. Então, venho com o meu dedinho aqui, ó, e seguro aqui o êmbolo da esquerda, o êmbolo da direita. Então, aparece uma força Fs, né? Se não tivesse esse cara aqui, a partir do momento que eu aplico essa força aqui, esse cara ia subir. Mas eu venho e seguro aqui esse êmbolo. Então, aplico essa força Fs e com o meu dedo eu venho e seguro para manter esse cara em equilíbrio. Um pressiona, o outro segura um pouquinho mais, para que essa força Fs não levante automaticamente esse êmbolo. Bom, essa força aplicada por essa pessoa aqui tem que ser exatamente igual a essa força que aparece aqui. Caso contrário, o êmbolo ia subir ou descer, né? Então, para que não tenha uma aceleração, né, para que a velocidade não varie e continue, então, estacionário, a força resultante tem que ser igual a zero. Essa força que eu aplico aqui tem que ser igual à força que aparece aqui. Bom, essa força que é aplicada aqui do lado esquerdo, ela faz com que apareça aí uma pressão, né? Faz com que a pressão aumente nessa região aqui. Aumentou a força, né? Lembre-se que a força e pressão estão intimamente relacionadas. Pressão é força por unidade de área, não é? Aqui o módulo sempre trabalhando em módulo. Então, à medida que você vai aumentando essa força, você vai aumentando a pressão. Como os êmbolos estão na mesma altura, ou seja, eu começo inicialmente com essa altura aqui igual a essa altura aqui, como eles estão na mesma altura, a pressão do lado
direito é igual à pressão do lado esquerdo. Essa pressão aqui é igual a essa pressão aqui. Lembre-se da nossa relação. P2 igual a P1 mais ρGH. Se o H é zero, né, porque não tem uma diferença de altura, logo P2 igual a P1. Pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito. Isso porque eles estão ali na mesma altura, mesmo que tenha gravidade atuando, né, a pressão é exatamente a mesma. Além disso, a variação de pressão no êmbolo da esquerda ela é exatamente igual à variação de pressão do lado direito. E isso também independe da altura, né? Porque é o que a gente mostrou agora do princípio de Pascal, né? Se eu vario a pressão com um certo ΔP, em todas as regiões, né, você aumenta a pressão de um certo ΔP. Não é isso? Ó, estou segurando o êmbolo aqui, é igual o negócio da seringa. Se eu aperto aqui, a pressão aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui. Em todas as regiões, ela vai aumentar do mesmo ΔP. Então, a variação de pressão no êmbolo da esquerda é exatamente igual à variação de pressão do lado direito. E isso não depende da altura H, como a gente viu do princípio de Pascal. Bom, a diferença de pressão que é imposta por essa força aqui, então quando não tinha força, tinha só a pressão atmosférica. Quando eu aplico a minha força, eu infiro uma variação de pressão. Essa variação da pressão, então eu vou escrever aqui, a variação de pressão do lado esquerdo nada mais é do que um ΔP, que é a minha força do lado esquerdo, dividido pela área desse êmbolo do lado esquerdo. E essa é exatamente igual à diferença de pressão imposta do lado direito, pelo princípio de Arquimedes que a gente acabou de demonstrar, não é isso? Então, essa variação de pressão é idêntica, tanto de um lado quanto do outro. Agora, note que do lado direito, a área do êmbolo ela é maior do que a do lado esquerdo. Essa área aqui é maior. De forma que, para manter a mesma variação de pressão, o meu Fs aqui, ele também tem que ser maior. Pensa só, eu tenho um ΔP do lado esquerdo. Eu tenho um ΔP do lado direito, que é um Fs sobre um As. Pelo princípio de Pascal, essa variação de pressão é a mesma, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. A variação de pressão do lado esquerdo é igual à variação de pressão do lado direito. De forma que, se essa área aqui é maior, para essa razão ficar a mesma, esse Fs tem que ser maior. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui vale 10 e esse aqui vale 5. Então a razão dá 2. Agora esse aqui vale 10. Bom, para essa ser uma igualdade, esse cara tem que valer 20. Ou seja, se eu aumentar a área, eu tenho que necessariamente, para manter a razão constante, aumentar o Fs. Então, se o meu As é maior do que o meu AE, o meu Fs é maior do que o meu Fe. Por quê? Porque pelo princípio de Pascal, a variação de pressão é igual dos dois lados. Agora, como o volume ele é incompressível, né? Ou seja, não se comprime, não é incompreensível, tá? Ele pode também não ser, mas no caso é incompressível, não se comprime. Então, como ele é incompressível, se a gente desloca o êmbolo de entrada para baixo de uma certa distância d, como essa aqui, o êmbolo de saída ele vai se deslocar de um outro d, que não é o mesmo d, né? Ele vai se deslocar aqui de um certo ds. Por que não é o mesmo d? Porque o volume se conserva, né? Então, o volume que eu desloquei aqui, ó, é a área vezes o dE. Então, se eu tirei 1 metro cúbico daqui, vai aparecer 1 metro cúbico aqui. Mas 1 metro cúbico aqui não é o mesmo deslocamento, visto que a área é maior, né? Então, o que se preserva aí é o volume. O volume de fluido que diminui no êmbolo esquerdo é igual ao volume de fluido que aumenta do lado direito, por conservação da massa, né? Não tem, a massa nem desaparece, nem some, né? nem aparece. Então, o volume de fluido que cai de um lado e do outro. O volume do lado esquerdo, vou pôr aqui em cima agora, aqui, ó, nada mais é do que um AE, no caso, isso, vezes DE, a área vezes a altura.
que por sua vez é igual a um AS vezes um DS, que é a área desse êmbolo vezes esse deslocamento. O volume se conserva, a conservação da massa. Agora, se o AS é maior do que o AE, como a gente pegou aqui no meu sistema, né, o AS é maior do que o AE. Isso aqui implica, né, que o DE é maior que o DS. Por quê? Porque o DS, pensa comigo aqui, o DS ele é igual ao AE sobre AS vezes DE. Se o AS é maior do que o AE, se esse número é maior do que esse, então isso aqui é uma fração de um número, né? Isso aqui é, vamos dizer, isso aqui é 0,3, vamos dizer assim, né? Porque o AS é um número maior do que esse aqui. Esse aqui vale 5 e esse aqui vale 10. Então agora dá uma razão 0,5. Essa razão. Se esse número aqui é uma fração, isso aqui implica que o DS é menor que o DE. O DS é uma fração do DE, né? Ou seja, o DE é maior que o DS. O deslocamento do lado esquerdo é maior do que o do lado direito. Ou seja, o meu DE é maior do que DS. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? À custa de um deslocamento maior e aqui um deslocamento menor, a força aqui é maior do que essa força aqui. Como a gente já tira daqui, Isso implica que o êmbolo de saída vai percorrer, né, uma distância menor que o êmbolo de entrada. Esse êmbolo aqui se desloca menos do que esse êmbolo aqui. Ou seja, em suma, né, nesse dispositivo hidráulico, a gente consegue ampliar a força que é aplicada desse lado esquerdo aqui à custa de um deslocamento menor do êmbolo. Então, apesar de eu conseguir aplicar uma força pequena e ela resultar numa força maior, eu tenho que deslocar muito esse cara aqui e esse aqui vai se deslocar só um pouquinho. Para enfatizar esse resultado, vale inserir a nota, que fala exatamente o que eu acabei de falar, que é a nota 14.3, está no NNN, está aqui, Então, vou deslocar um pouquinho isso aqui. Então, com um macaco hidráulico, uma certa força aplicada ao longo de uma distância pode ser transformada em uma força maior aplicada ao longo de uma distância menor. Para a gente visualizar isso aí que eu estou falando, eu tenho também um vídeo, eu costumo procurar os vídeos na internet para poder auxiliar. Então, eu tenho um outro vídeo aqui, está aqui, Então, esse aqui é um vídeo da Univesp, tá aí, Olha qual é a ideia. Ele coloca 3 pesos de um lado, pressiona, naturalmente o peso sobe. Note que a área aqui, né, é maior do que a área aqui, né? Exatamente como a nossa figurinha. Olha lá, ele pressiona, você vê que ele pressiona bastante, desce bastante o lado esquerdo e o lado direito sobe um pouquinho, né? Olha lá, ele coloca 4 pesos do lado direito e ele vai lá e coloca 2 pezinhos, metade ali, E você vê que ela consegue levantar o êmbolo da mesma maneira. Tá vendo lá? Com uma força menor, ao custo de um deslocamento maior, você consegue levantar um sistema ali que é muito mais pesado. Naturalmente que isso é relevante, né? Porque você pode levantar um carro com uma pena. Só que aí você vai precisar de uma área, né, infinitamente maior do que a outra. Mas, em teoria, você pode levantar um carro com uma pena. Então, não tem problema nenhum, dado o princípio de Pascal. Uma coisa que é importante enfatizar é que o trabalho que eu realizo aqui é igual ao trabalho que é realizado aqui. Você tem uma força maior, uma força menor e um deslocamento grande. Aqui você tem uma força maior e um deslocamento pequeno. O produto força vezes deslocamento é igual. O trabalho realizado do lado esquerdo é igual ao trabalho realizado do lado direito. Isso a gente pode demonstrar aqui também. Então, vamos só mostrar isso para concluir. Então, some o meu livro daqui. Então, se atentando ao trabalho agora, vamos tentar demonstrar. O trabalho
nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Então, esse é o meu trabalho do lado direito, por exemplo. Mas como a gente já viu, né, ó, aqui, ó, o Fs sobre o As é igual ao Fe sobre o Ae. O que implica, então, que o meu Fs ele é igual a um Fe vezes As sobre Ae. O trabalho, então, pode ser escrito também, o trabalho do lado direito, como sendo Fe AS sobre AE vezes ds. Mas a gente viu também, ó, pela conservação do volume, que o meu ds é igual a E sobre AS vezes dE. De forma que se eu substituir aqui, eu tenho Fe AS sobre AE, o ds é AE sobre AS vezes dE, de forma, então, ó, que AE cancela com AE, AS cancela com AS, isso aqui me dá Fe vezes DE. Ou seja, o trabalho realizado do lado direito, que é exatamente esse, é igual ao trabalho realizado do lado esquerdo, né? A energia se conserva como se esperava, né? Por razão aí. O que acontece é que a gente transforma, então, uma força menor num deslocamento menor, mas com uma força maior. Aplico uma força menor num alto deslocamento, me dá então uma força maior com um menor deslocamento, desde que a área, né, do meu sistema seja diferente. Isso aí é o que é conhecido como macaco hidráulico e é a base desses macacos que você tem. Então, o trabalho efetuado sobre o êmbolo de entrada pela força aplicada é igual ao trabalho realizado pelo êmbolo de saída que é para levantar a carga. O macaco hidráulico é certamente uma das grandes invenções da humanidade, né? Com ele a gente consegue levantar pesos enormes, ainda que a gente tem que, né, para a gente fazer esse DS ficar grande, a gente usa uma alavanca e a gente vai somando vários DS, né? Abaixa, depois usa uma catraca, né? Abaixa, abaixa, abaixa. Então essas somas de pequenos deslocamentos, né, faz um deslocamento ficar grande, enquanto do outro lado ali vai aumentando aos poucos, né? Então esse movimento de uma alavanca, ela transforma uma série de movimentos curtos num movimento longo, de forma que você consegue então levantar facilmente um carro, né? Como a gente já sabe, né, fazendo uso desses macacos. Aí. O fluido que a gente usa aqui é um óleo, né? Por quê? Porque se não for o óleo, for a água, ela vira vapor, né? Se a pressão aumentar muito, ela pode evaporar. Então o óleo, né, ele é o mais propício, porque ele aguenta aí altas pressões antes de virar um vapor, né? Para você transformar um óleo em vapor fazendo uma alta pressão é muito difícil, né? Então, nesse caso, aí você consegue fazer o sistema funcionar.